Olá, pessoal. É bom demais estar mais uma vez com vocês aqui, através do nosso Canal 20. E hoje vamos dar sequência àquele projeto que vai mostrar para vocês que nos acompanham sempre como é a vida de um colunista. Montes Claros, todos sabem, existem vários colunistas sociais, existem os colunistas que aparecem mais, que escrevem diariamente, outros escrevem 3 vezes na semana, outros escrevem em jornais independentes, outros em jornais diários da cidade, outros somente em final de semana, mas eu sei que todos vocês em casa têm alguma predileção por algum destes colunistas e vocês vão ter oportunidade de conhecê-los aqui, conosco, através dessa série de programas especiais aqui em nosso Canal 20. Em nosso programa de hoje, vamos falar com o nosso amigo João Jorge, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, João? Tudo bem, Gil? É um prazer estar aqui com você e com seus amigos e nossos amigos telespectadores do Canal 20. Eu quero parabenizar o Canal 20 por esse projeto de televisão diferenciado, por esse projeto de televisão para cima. Montes Claros precisava de uma televisão com ritmo e o Canal 20 veio com essa missão e está cumprindo muito bem essa missão. É um prazer estar aqui. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo com o João Jorge. Vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Fique conosco. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui diretamente dos estúdios do Canal 20 para apresentar a vocês a vida pessoal e profissional do colunista João Jorge, seguindo a série de programas especiais que vamos mostrar para vocês todos os colunistas montesclarenses. João, me conte uma coisa. Você é montesclarense, nasceu na terra, viveu aqui, estudou onde? Como chegou até o momento que está hoje? Qual é a sua trajetória profissional? A minha trajetória é o seguinte, Gil. Eu nasci em Montes Claros, amigos de casa, há 46 anos atrás. E, assim, fui aluno da Escola Estadual Professor João de Freitas Neto. Estudei em diversas escolas, na escola técnica, estudei em várias escolas de bairro. Sou uma pessoa de origem humilde, mas que foi se projetando graças a um talento artístico, porque minha origem é do teatro, das artes cênicas. E foi no teatro que eu comecei a brilhar e que abri o leque para o jornalismo. Então, foi esse início, desde cedo. Eu, com 15 anos, na escola técnica, nos meus tempos de escola técnica, eu vi uma reportagem no Fantástico, Gil. E era uma reportagem sobre um homem que tinha, segundo a reportagem apresentada em 1979 para 80, que ele tinha 65 filhos. Eu falei, essa história, isso é estranho. Aí eu fui apurar. E esse homem era montesclarense. Eu fui atrás desse homem para entrevistar para um jornal de sala de aula. E Eustáquio Machado Coelho impressionou, foi assistir o jornal. Era um trabalho escolar. Escolar. Eu fui ver, eu questionei, comecei a questionar uma reportagem do Fantástico. E fui ver. Aí que começa o meu jornalismo. Porque quando eu entrevistei esse senhor disse que ele estava doente, que ele tinha 30 filhos, que ele era de Araxá, estava passagem de Montes Claros e tinha sido usado para uma reportagem de televisão, na época, reportagem sensacionalista, para dizer que queria chegar a 65 filhos, mas que ele não tinha saúde mais para isso e ele estava totalmente debilitado. E essa reportagem polêmica, ela pulou da sala de aula e se projetou para os jornais da cidade, para o Diário de Montes Claros, na época. Então, o que aconteceu? Essa coisa evoluiu tanto, eu fui fazer um teste na Rádio Educadora, com o Eduardo Lima, e aí eu começo a fazer rádio. Você já fez um programa de rádio? Fiz um programa de rádio. Que abordava que assunto, João? Olha, o programa, eu fazia reportagens para o programa O Povo no Rádio. Cheguei a fazer reportagem para o programa O Povo no Rádio, na Rádio Educadora. Foram poucas reportagens, porque era a época da ditadura. E o presidente João Batista Figueiredo, naquela época, colocou uma lei diferenciada que o menor não poderia fazer parte de usar um veículo de comunicação. Sim. Então, foi uma experiência que eu tive de pouquíssimos meses, mas que nasceu, projetou em mim o jornalismo. Ali nasce o João Jorge para a comunicação, para o jornalismo. O artista já existia, porque eu acho que eu já nasci artista. É por aí. E hoje o João Jorge atua em um jornal independente? O jornal Tribuna das Cidades, o jornal é do Cláudio Leão, e eu sou editor desse jornal, é uma parceria
E é um jornal diferenciado, que tem feito muito sucesso. É um jornal tem 6 meses apenas de existência, mas é um jornal que penetra em toda a região, mas é um jornalismo assim, onde a comunidade participa, onde as pessoas, onde o povo tenha essa oportunidade de se expressar, de falar, de questionar. E é um jornalismo independente, onde o que não está legal, nós falamos, expressamos a verdade. O que está bom, nós elogiamos. E vocês falam de tudo? De moda, tudo. Saúde, o beleza, jornal, principalmente política? Principalmente política. Você se considera um colunista especialista em política? Gil, um detalhe, é o seguinte, eu, quando comecei escrevendo no jornal Vale do Sol. Quais foram os jornais? Só um parênteses. Primeiro jornal foi o Vale do Sol, que era um jornal do deputado Paulo Guedes. Foi Ricardo Júnior que me levou para lá e eu comecei a escrever uma coluna cultural. E eu já fazia festas de homenagem, que é o Prêmio Projeção, que é a minha festa mais antiga, que é um sucesso muito grande, que já homenageou Jacques Antunes, o vice-presidente da República, José Alencar, o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, você, sua mãe, que é uma figura que mora no meu coração, que foi minha professora, Maria de Lourdes Victor Martins, sua irmã, Graciele, sempre maravilhosa, que eu costumava brincar com ela e dizer que era a Ana Paula Arósio de Montes Claros. Ela tinha semelhança quando ela era mais jovem, realmente. Mas, então, o que acontece, amigos de casa? Eu comecei no Vale do Sol, fui levado por Ricardo Júnior para fazer essa página cultural. Depois eu fui fazer escrever Sociedade no Minas ao Norte, que é um jornal um jornal maravilhoso, mas o jornal acabou, ficou um ano só por problemas financeiros, mas eu tive a alegria de trabalhar com o Luiz Carlos Novaes, do Peré, que está no Jornal de Notícias, né? Aí eu fui para o Minas ao Norte. Depois eu retornei fazendo jornais alternativos, apenas independentes. Fiz Montes Claros, revistas, fiz Montes Claros em Notícias, até que eu fui para o jornal Gazeta. Fomos colegas em 2000, quando a Gazeta leva você, eu e o Ricardo Júnior, e leva o trio da nova geração dos colunistas e faz aquela revolução no início da década, né? Parece que foi ontem, né, Gil? Passa rápido. Rápido, né? Eu lembro como se fosse hoje, 5 de janeiro de 2000, estreando a Gazeta, uma coluna lá, tendo a Andréa Prats trabalhando lá dentro, que é sua amiga, minha amiga, e uma turma muito bacana. Beijão, Andréa. E depois disso, eu fiquei 6 a 9 meses no Gazeta. Aí fui para o Jornal de Notícias. Aí apareceu aquela oportunidade, eu fui para o Jornal de Notícias, que é um jornal muito lido, um jornal de uma credibilidade muito grande, um jornal tradicional, e fui para o Jornal de Notícias. Edgar Pereira me levou para o Jornal de Notícias. Mas eu era muito apegado com Gazeta. Gostava muito de Ivan José, da coisa. Aí fiquei só 4 meses no Jornal de Notícias. Fiz um sucesso muito grande no Jornal de Notícias e fugi de lá. Eu não avisei, não. Edgar? Edgar, quando olha, de repente eu estou lá na Gazeta, de volta à Gazeta. Aí volto para a Gazeta, fico 6 meses de novo na Gazeta, aí volto para o Jornal de Notícias e fico 6 anos no Jornal de Notícias e me consagro como jornalista, como colunista social mais polêmico. Crio quadros irreverentes, tenho uma fase muito grande e boa no Jornal de Notícias, levei uma candidata ao Miss Brasil Globo Internacional, tirou 7º lugar, a Miss Francisco Sá na época, e saiu na revista Caras. Levei uma outra que foi ao Miss Brasil Turismo, era Miss Montes Claros Tour, e ela tirou 3º lugar. Então, assim, teve uma série de coisas, e o trabalho do Edgar, fantástico, como homem de jornal, o Luiz Carlos Novaes, o Peré, uma equipe muito boa no Jornal de Notícias. Eu fico no Jornal de Notícias de 5 anos e meio. E depois acabo deixando o Jornal de Notícias e criando um jornal, a Tribuna do Norte. É isso aí, uma trajetória bacana. E a gente sempre teve muita sorte, hein, João, de ter ótimos administradores de jornais e editores também. A gente vai para um rápido intervalo comercial, que nosso tempo aqui é curto. A gente precisa mostrar quem são nossos patrocinadores aqui do Canal 20, principalmente do meu programa. E a gente volta já para falarmos um pouquinho a respeito da pergunta que eu te fiz mais cedo. Se você se considera um colunista especialista em política. A gente volta já com o nosso amigo João Jorge. Não saia daí, pessoal.
Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o João Jorge, nos estúdios do Canal 20. João, quanto à pergunta que eu te fiz, você se considera um colunista especialista em política? Gil, eu volto a te dizer, no começo eu comecei com cultura, depois eu fui aperfeiçoando meu foco. A partir de 2000, na minha passagem do Jornal de Notícias, eu já começo com os comentários políticos de uma forma muito picante. E as pessoas começaram a dizer, falando, João faz uma leitura interessante de política, deve investir nisso. Como você começou, acho que com o tempo a gente vai descobrindo o que quer. Você começou já sabendo o que queria, que você queria moda, né? Lógico que você tem umas nuances perfeitas também de sociedade, escreve o Tititi da Sociedade de forma muito bacana e gostosa. Mas demorou um pouco, levei uns 3, 4 anos, mas aí eu descobri o foco que eu queria. A política. Claro que eu quero sociedade, o Tititi da Sociedade, mais polêmico, né? Eu procurei ser um colunista diferenciado, não ser uma cópia. Por sinal, nós temos em Montes Claros grandes colunistas e cada qual com seu estilo. Você com seu estilo de moda, de passarela, que eu tiro o chapéu, que é o melhor profissional dessa área. Eu ouso até dizer aqui, do norte de Minas e do interior mineiro, faz esse trabalho fantástico. Eu também faço desfile, mas faço concurso de beleza, mas tiro o chapéu para Gil, porque é um grande profissional. E a gente tem que dizer isso, porque hora e vez ele sabe disso, eu tenho comentários picantes em minha coluna, surge um ou outro picareta aí na cidade, com cursos mentirosos. Isso é bom frisar, para os pais tomarem cuidado. Né? E faz um trabalho mal feito, vai embora e aniquila o sonho dos jovens que aqui estão. Traumatiza, sem contar que leva o dinheiro de várias famílias. Né? Várias. E outros que aí ousam fazer eventos, desfile de produção de moda sem ter conhecimento do que se trata. Né? Como eu já tratei esse ano, um comentário muito picante, polêmico, que deu muito o que falar na cidade toda. Mas a política sempre me fascinou. E depois que eu saí do Jornal de Notícias, eu fui para a Tribuna do Norte, que eu criei, um jornal que eu criei em parceria com Wanda Lúcia Horta Moreira, que foi uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito. E depois eu fui para o jornal O Norte, que é onde acontece uma explosão na minha carreira. Graças a Reginaldo Silva, que eu quero agradecer muito a Reginaldo, ex-editor do Jornal Norte, que ele deixou o posto recentemente. Eu quero agradecer a Raquel Muniz, eu quero agradecer a equipe do Jornal Norte, e que tiveram carinho comigo. Eu passei pelo Jornal Norte fazendo os comentários mais ousados e mais picantes da política, que um jornalista de interior, ouvi isso de várias pessoas, teve a coragem de fazer. O que você chama de matérias polêmicas, de ter coragem de citar nomes, citar fatos, ou falar aquilo que ninguém jamais de fazer denúncias, de dizer abordagens fortes, dizer em cima de prefeitura, quem é funcionário... Verdades que ninguém diria. Verdades que ninguém diria. Quem é funcionário fantasma, quem é pedante lá dentro, mas para dizer isso, você precisa ter material. Material, você precisa ter informantes, você precisa ter material e você precisa ter a certeza, porque eu nunca fui processado. Apesar de ser o colunista social mais polêmico do interior mineiro, eu nunca fui processado, porque eu sempre coloquei o dedo na ferida, é verdade, e sempre fui à frente e sustentei aquilo que eu disse. Então, no jornal, Gil, acontecia fatos assim, as pessoas achavam, João tem bola de cristal. De eu chegar e dizer, teve uma época na Gazeta, eu lancei o vice de Jairo, uma semana antes, e uma pessoa, na época do Partido Jairo, entrou dentro do jornal e foi à direção do jornal Gazeta, na época, e disse assim, corta a coluna dele, não deixa que saia. E eu lancei que era Ucho Ribeiro e acertei que era Ucho Ribeiro. Desagradei alguns amigos, porque para dizer a verdade, você desagrada as pessoas, às vezes. Né? E às vezes eu prefiro a verdade, eu perco o amigo, mas fico com a verdade. Quanto a ser uma pessoa tão sincera, tão polêmica, como você mesmo disse, como acontecem os seus relacionamentos? Por exemplo, como é o relacionamento do colunista João Jorge junto aos outros colunistas da cidade? Olha, hoje eu tenho uma maturidade muito grande e eu procuro ter um relacionamento da melhor forma com todos vocês. Lógico, eu não vou mentir, dentro dessa sinceridade, eu já tive problemas com todos ou quase todos. Todos sabem disso. Mas sempre eu quero dizer que meus colegas são maravilhosos. E cada um deles, eu vou escrever um livro no ano que vem, João Jorge em JJ em Sociedade Sem Censura.
e que eu quero dizer da minha maturidade sobre isso. Eu já tive, às vezes, por imaturidade, picuinha com A, com B ou C e tal, tudo, mas tive a grandeza de homenagear todos, de reconhecer todos, de saber que todos têm o seu valor. E sobre você eu quero dizer uma coisa muito interessante, um fato interessante. Às vezes a gente tinha aquela picuinha, aquela coisa, às vezes ficava de cara amarrada, não sei porquê e tal, papapá e tal, tudo. Quando a gente descobre o foco da gente. E no velório da minha mãe, eu olho para trás. Quando eu olho, eu vejo quem lá? Você. Aquilo me emocionou. E a sua grandeza, a sua superioridade. Posteriormente, numa festa de mães no Automóvel Clube, 1 ano após o falecimento de minha mãe morreu no Dia das Mães, nos meus braços. Eu carrego isso comigo, eu vou declamar, porque eu sou um grande artista para declamar, e sua mãe, quando eu termino a minha declamação, em lágrimas, sua mãe se levanta, foi minha professora querida, Maria de Lourdes, e diz assim, eu posso ser sua mãe, e me abraça. Então, por tudo isso, tudo isto faz com que nós possamos deixar de lado qualquer aresta, qualquer picuinha. Hoje eu procuro defender os meus colegas, todos eles. E quando o cacete que eu tenho que descer, eu falo de mal político. Aí eu falo mesmo. Se é verdade, eu falo, eu critico. Aí você está preocupado com a cidade também. E preocupo com a cidade, e quer dizer, não sou candidato a vereador. Amigo de casa, eu não tenho essa pretensão. Meu título está lá em Francisco Sá e vai permanecer lá por um bom tempo. Eu tenho o prazer e a alegria de ir lá votar. Eu costumo dizer que eu tenho uma tribuna. Eu estou sempre num jornal que chama-se Tribuna. Agora é a Tribuna da cidade, já foi do povo, do norte. Então, o que acontece? Essa tribuna é para eu falar. É uma tribuna que está aberta. Numa cidade onde poucos vereadores querem falar a verdade. Eu, particularmente, eu quero te dizer, quando a situação do prefeito tem coisas ruins, eu falo todas as ruins. Tem uma boa, eu falo a boa. E não quero fazer média com político nenhum. Se eles vão gostar de mim ou não, para mim pouco interessa. Eu quero que a população, eu quero ser um porta-voz dela sem mandato. Dizem que eu sou o louco do colunismo, que deu certo. E acho que sou mesmo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos mostrar para vocês mais uma vez quem são nossos importantíssimos patrocinadores. E a gente volta já para o João Jorge falar a respeito do seu livro, tá bom? E de toda essa loucura no colunismo. Okay. Não saia daí, pessoal. A gente volta já. Bem, pessoal, estamos aqui de volta com um papo assim afinadíssimo, descontraidíssimo e super agradável com meu amigo João Jorge, que também é colunista. João, como vai ser esse livro? Eu gostei do título, você pode repetir, por favor? João Jorge, com JJ, em Sociedade Sem Censura. É um livro interessante, onde o livro começa, já comecei a escrever o livro, começa no dia que Lazinho Pimenta morre. Acho que 22 de maio de 1993. Com minha mãe me acordando e falando, Lazinho morreu. E eu fazia uma peça, um espetáculo de teatro no Centro Cultural chamado Globo e Você. Nada a ver. Desculpa estar dizendo aqui, que era uma crítica à maior emissora do país. Né? E o que acontece? Minha mãe me acorda para dizer essa situação toda. E eu vi aquele movimento todo, e no outro dia eu tinha, 6 dias antes, eu tinha feito uma declamação do Poema das Mães, que eu faço há mais de 20 anos, que Paulo Gracindo imortalizou na antiga Rádio Nacional. Eu declamei, Moacir Franco virou-se para mim e disse, eu vou levar você para declamar na TV Record. E para ficar lá. Aí Lazinho disse para mim, vai embora, ele quer ser colunista. E como colunista ele não vai dar certo. Vai embora daqui, não fica aqui não, vai embora. Daquele jeitão dele, vai embora. Aí, o que aconteceu? Foi a última vez que eu vi Lazinho, dizendo para eu não ser colunista. Aí eu contrariei Lazinho. E no dia que Lazinho morre, veio aquela coisa na minha cabeça. Eu fiquei... E hoje, no livro, eu quero retratar todos os meus colegas com carinho. Agora, o livro vai ter as histórias proibidas, os romances proibidos da sociedade. Eu vou me abrir também um pouco e falar muito de mim. Nomes ou vai deixar um pouco alguns nomes eu vou citar, com a permissão já das pessoas, eu vou citar. Vai ser uma série, entrevistas que foram censuradas, fotos proibidas. Também vai ter muita coisa boa no livro, interessante, um registro histórico da história política de Montes Claros dos últimos anos, que eu vivi e vivenciei. Histórias que jamais as pessoas ficaram sabendo.
sabe? Então, tudo isso eu vou revelar. O livro é para quando? Eu vou lançar no final do ano, quero lançar no final do ano o livro. E um livro muito polêmico. E assim, uma rapisódia, uma retrospectiva das grandes entrevistas que eu fiz. Eu fui um dos últimos jornalistas, colunistas do país a entrevistar Clodovil antes dele morrer. Eu entrevistei ele em novembro de 2008 e ele morreu 18 de março do ano seguinte, de 2009. Uma entrevista polêmica e eu fiquei mais de um ano e meio sem poder publicar essa entrevista aqui em Montes Claros, porque nos jornais as pessoas achavam polêmicas demais e eu só fui publicar na Tribuna. E eu fiz uma pergunta para a Clô, a primeira pergunta era muito forte, eu perguntei, Clô, só você é que é gay aqui no Congresso? E ele me disse, não, no seu estado tem 3. E aí entrou especificamente, quase que na região, então eu nunca pude dizer isso, né? E também não vou dizer mais porque não me interessa, já tem gente aí que nem pertence mais a esse mundo, né? E ele citou os 3 que eram, né? E eu não pude dizer agora. Já vi que você... E no livro eu vou contar quem é. E vou contar mais. Vou contar histórias que as pessoas vão ficar assim, surpresas. Histórias impressionantes, assim, histórias que vão impressionar muitas pessoas. Eu vou contar fatos interessantíssimos. Por exemplo, Ivete Sangalo, quando era da banda Eva, me colocou para fora do Hotel Monte Rei. Eu perguntei, qual o seu nível de amizade com a Xuxa? E ela se ofendeu comigo e me colocou para fora. Eu perguntei já para Luciano, do Zezé. Aí eu perguntei ao Luciano, eu estava com a Contigo na mão, você estava lá no dia. Eu perguntei, Luciano, a Contigo está dizendo que você é o Michael Jackson brasileiro. Aí ele irritou comigo. Aí o Zezé me beliscava. Aí você é o Michael Jackson brasileiro. Aí eu perguntei, Luciano, você é gay? Então, tem essas coisas. São às detalhes vezes que o pessoal, o telespectador, o leitor não sabe. Mas sabe. Que no livro vai constar tudo isso. Vou contar essas entrevistas polêmicas, tudo isso. Vou contar fatos pessoais, fatos da história política. Vou contar uma história que o povo, parte dos telespectadores sabe. Essa novela da Rede Globo foi um grande plágio da coluna que eu fazia no Jornal de Notícias, onde eu contava casos, e depois, no final, a novela culminou aqui em Montes Claros, a novela Cobras e Lagartos, e foi uma grande decepção, uma frustração enorme para mim. Quando eu deixo Montes Claros, vou para Porto Seguro e fico lá 2, 3 meses, escrevo na Tribuna da Bahia, porque era um plágio, mas eu não tinha como provar, porque eu não registrei. Até o layout da novela era da minha revista, lançada em 2002, que eu tenho isso. As histórias eram as mesmas, e no final, culmina com eles ridicularizando Montes Claros, que eu não gostei daquilo, e até o vice-presidente Alencar como pessoa que ama Montes Claros, se manifestou. Então eu vim pegar uma obra minha e eu não pude fazer nada, por um Marcos Frota que veio, usou o circo aí da Unimontes, levou e foi embora. Né? Mas vou contar muita coisa, vai ser uma leitura deliciosa, picante, verdadeira, com muitas fotos, grandes momentos, um livro de muita emoção também, porque eu registro outros fatos ali, além da polêmica. Vai ser uma leitura deliciosa e que vai marcar. É um livro que com certeza vai ser um livro interessante. Eu espero que Jesus me dê muita vida e saúde, porque Lazinho anunciou o livro dele proibido, né? E ele morreu, ele não lançou esse livro. Então eu já começo por Lazinho. Né? Ele não chegou a lançar. E ele tinha histórias assim, do Arco da Velha, de contar 1000 coisas que, né, super interessante. A parte desse rascunho de Lazinho, eu tenho um material, porque dele eu não tenho acesso, eu não posso publicar, não vou publicar. Mas vai ser muito interessante, porque eu sou um colunista de costumes. Certa vez, Gil, eu sou católico, mas respeito todas as tendências religiosas. Eu fui a uma palestra no Automóvel Clube. Quando eu entro ao Automóvel Clube, um palestrante que lá estava, era uma palestra sobre espiritismo, e ele disse assim, que eu era a reencarnação de João do Rio, que era o colunista que existiu no início do século do Rio de Janeiro e que revolucionou todos os costumes da sociedade carioca. Se é ou não sei, mas que eu tenho a mesma polêmica que ele tem, a pegada forte que ele tem, e que gosta de carnaval e de comunidades, e é uma pessoa da sociedade, mas excessivamente simples, esse fato eu tenho a ver com ele. Muito bem, João. Que pena que nosso tempo é curto, se você tem ainda um tempinho para falar mais um pouquinho do seu trabalho, agradecer os seus leitores, falar um pouquinho dos seus novos projetos, para a gente encerrar o programa de hoje. Eu estou, amigos telespectadores do Canal 20,
dessa emissora fantástica que detém um pioneirismo de uma televisão diferenciada, fazendo 15 anos na reportagem social e política. Então, eu vou comemorar isso de forma descontraída, dia 19 de novembro, sexta-feira, no Clube do Banco do Brasil, na ABB, que é uma casa aberta para mim, da nossa querida Rose Durães, uma pessoa maravilhosa que sempre foi uma grande parceira minha. E que quero contar com a presença dos grandes amigos nessa festa. E também, nessa festa, vou comemorar meus 46 anos de vida. É uma festa descontraída, com carnaval, mulatas. Eu amo carnaval. Eu gosto desse, até me antecipo a ele. Você que é um carnavalesco, que já saiu na Grande Rio, já teve essa alegria toda, né? Então, o que acontece? E para o ano que vem, eu tenho um projeto livro, as festas que eu faço, o Prêmio Projeção e Oscar de Minas, é uma festa que eu, como já disse, já homenageei grandes celebridades da política mineira, o vice-presidente da República, José Alencar, quando era senador da República, o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, quando foi deputado federal, Lia Lombardi, que é da TV Record, Jacques Antunes, ator. Então, uma série de pessoas. E vou dar sequência a esse trabalho bacana, diferenciado, porque eu acho o seguinte, eu costumo dizer que Montes Claros é a capital, Montes Claros é a capital nacional do colunismo social. Gil, não tenha dúvida que o colunismo que se pratica aqui, hoje, é melhor do que a capital de Belo Horizonte. Eu não estou ofendendo os colunistas que lá estão, mas você pega os jornais de Belo Horizonte, eu acho que eu quero, inclusive, reivindicar mais espaço para os colunistas do interior, eu digo de Montes Claros, do Norte de Minas, nesses jornais, porque a qualidade se faz uma efervescência de notícias, e nós fizemos dessa cidade uma cidade que adora o colunismo, que adora a reportagem social. E nós desmistificamos a coisa de que isso seja futilidade. É um trabalho sério, é um trabalho de luta, é um trabalho grandioso e de valor como outro qualquer. Você sabe disso, que tão bem você produz as grandes estrelas da sociedade, como expert de maquiagem que você é, como de desfile, ou como figura para vestir essas mulheres exigentes que são, né? Então nós temos cada um em seu setor, uns mais tradicionais, outros mais irreverentes, outros mais modernos, mas todos com uma qualidade enorme. E eu quero agradecer aqui, para finalizar, a Magnus Medeiros, que esse ano me premiou como nome de expressão, como jornalista político. Magnus vai estar sentado nessa cadeira brevemente. Magnus foi maravilhoso comigo de me dar esse reconhecimento. Quando eu troquei de veículo, quando eu saí de veículo, e assim, eu tenho uma qualidade. Eu brigo, eu faço aquela confusão toda, saio, xingo, mas 2, 3 meses depois, meu coração está aberto para as pessoas e tal. Agora tem que tomar cuidado com o que escreve, porque às vezes você fere, tem uma porção de pessoas que não me curtem de forma nenhuma. Mas eu costumo dizer a verdade e procuro ter um coração bom, não faço isso como picuinha, não faço isso para fazer tipo. Eu adotei mesmo esse sincero, eu sou autêntico e gosto de autenticidade. É isso aí, João. Quero desejar a você mais sucesso ainda, muitas realizações, tá? Que 2011 seja um ano cheio de coisas boas para você. Para nós todos e muito sucesso para o Canal 20 também. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de conhecer mais um pouquinho o colunista João Jorge, que faz parte do casting de colunistas de nossa cidade. Brevemente estaremos mostrando para vocês mais colunistas convidados aqui do Canal 20. Assim encerra nosso programa dessa semana. Fique conosco, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.